Então, ainda voltando para a parte 3 aqui de Jesus acalma a tempestade, é assim, eu tenho um testemunho muito longo para contar, gente. Me desculpa, mas quem Deus tocar para assistir todos esses vídeos, que esse é o terceiro que eu tô fazendo até agora, é porque eu trabalho assim, eu tô vivendo servindo a Deus. Então, eu acho que se você que tá assistindo chegou até aqui, é porque Deus quer que você fique sabendo disso para que Ele haja. Talvez você tá passando pelo mesmo problema, ou você também passou por uma experiência parecida e vai comparado, que Deus também fez a mesma coisa comigo, mas eu tenho que falar o que Deus quer. Eu já entendi, depois de toda essa tempestade que eu passei, que eu tenho que viver e cumprindo os desejos e fazendo a vontade do Senhor. Então, voltando ao assunto, minha mãe saiu muito cedo, assim, pra poder, porque a gente já morava, e a gente ainda mora num bairro de periferia, então fez muito sacrifício para que a gente pudesse ter um mínimo uma educação, assim, básico da educação, entendeu? Então, eu tive muitos privilégios, eu tive condições de fazer uma faculdade, eu tive condições de Deus de trabalhar cedo, de sempre ter o meu dinheiro, entendeu? De trabalhar, eu sempre tive esse tipo de condição. Então eu fui uma pessoa muito privilegiada em muitos aspectos da minha vida. Deus me abençoou e vem me abençoando muito. Mas também porque eu fui educado na igreja, eu fui ensinado a ter o caráter de Cristo e vai muito disso. Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu passo por tanta dificuldade, mas você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa que cumpre o mandamento? Você é uma pessoa que está disposta a ajudar o outro, ainda que o outro te ofenda? Ainda que o outro vai te ferir? Você dá a outra face? Você é uma pessoa que não mente, que não adultera, que não rouba, que não mata, que não se prostitui, que ama a Deus sobre todas as coisas? Porque talvez você não está sendo abençoado porque você não cumpre os mandamentos, sabe? Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele. Confia no Senhor e entregar o teu caminho. Quando falo entregar o teu caminho, entregar a tua vida, as tuas atitudes, os teus pensamentos, os teus olhos, as tuas palavras. Entregar o teu caminho fala de entregar a vida. É isso. E talvez você não tá, o que tá te bloqueando, te pedindo, é porque você é uma pessoa perversa. Você fala, a vida foi injusta comigo e eu tenho que ser injusto também com as pessoas, porque as pessoas me traíram, elas me feriram, elas me roubaram, elas me lesaram, elas me fraudaram, então eu também tenho que ser assim. Eu vou falar pra você que realmente esse pensamento, as pessoas falaram isso comigo e por um breve momento esse pensamento passou na minha cabeça, mas eu nunca consegui, porque todas as vezes, as poucas vezes que esse pensamento vem na minha cabeça, Jesus falou, não é isso, não é esse o propósito de você estar aí. E eu acho que o que deixava muitas pessoas indignadas é que as pessoas, elas me roubavam, eu não roubava elas. Elas me difamavam, eu não difamava elas. Elas me traíam e eu não as traía. Né? Elas me enganavam e eu não as enganava. Então elas falavam assim, a gente faz de tudo, a gente tenta tudo pra corromper fulano, pra fazer fulano ser uma pessoa. Uma vez a pessoa falou comigo, você tem que ser uma pessoa má. Põe a perversidade na sua mente e no seu coração. As pessoas não são legais. Não são. Sabe, a minha vida não foi um mar de rosa. Eu tive meus privilégios, igual eu falei que tive. Mas eu tive também muita tribulação. Eu passei por muita coisa. Sempre passei na vida, a vida ela é difícil, a minha vida não foi fácil, não é como as pessoas acham, que eu vivi num mar de rosa, que eu vivi numa bolha no filme da Walt Disney. Não, eu tive muitas dificuldades, só que eu tive dificuldades até 2000 eu conheci essas pessoas em 2023 e passar por esse período de 2024 a 2025, eu tive outros tipos de dificuldades, mas tive, gente, tive provações, tive dias difíceis, tive, mas eu nunca passei por uma tempestade tão grande para afundar o meu barco, porque eu nunca tinha pedido a vontade de viver, eu nunca tinha passado por um burnout, por uma depressão, por uma ansiedade, nunca tinha, gente, mesmo sendo traído, olha, eu fui traído em todos os relacionamentos que eu namorei, todos. Eu não tive uma pessoa que namorou comigo que foi fiel. Eu não tive um amigo que foi fiel, que não falou mal de mim pelas costas. Em algum momento da vida. Porque isso é infidelidade, tá? Infidelidade. Isso. Que não me roubou. Que não me invejou. Não que eu seja a pessoa mais maravilhosa do mundo, porque eu não sou. Eu não sou tudo isso, eu não sou bonito, eu não sou. Eu acho que eu nem sou atraente. Eu acho que eu nem desperto interesse nas pessoas. O único interesse que as pessoas têm é arrancar o meu dinheiro, que eu não tenho, e me arrancar alguma coisa. Sempre elas estão buscando alguma coisa. Elas ficam indignadas, né? Mas elas não querem correr atrás, elas não querem levantar cedo pra trabalhar, elas querem dormir o dia inteiro e querem ter dinheiro na sexta-feira e no sábado pra sair. Mas eu passei por essa grande tempestade na minha vida, o barco balançando. E eu perguntando a Jesus onde que Jesus estava, e ele ali dormindo, né? Jesus ali repousando. Jesus falou comigo igual falou com o discípulo aqui.
Como é pequena a sua fé. Porque eu falava, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que os inimigos... Que, gente, eu quase fui de arrasta, né? E Jesus falou, não vai. Não vai. Quem tem promessa, não vai. Não vai. E a Bíblia fala que os inimigos não prevalecerão porque a justiça, ela é do Senhor. Mas eu tive que entender. Porque eu fiquei muito nesse período acorrentado pelo sentimento de injustiça, de querer me vingar, de querer... Porque eu queria que a pessoa sofresse pelo menos um pouquinho daquilo que eu sofri. E quando Jesus me corrigiu, falou, olha, você tem que perdoar. E o perdoar é você orar e é você desejar que o outro seja bem-sucedido, que o outro seja próspero, que essas pessoas que te feriram, que chegaram lá perto das autoridades para falar mal de você, que se juntaram, que tramaram, que combinaram para que você fosse demitido, que te jogaram nessa enfermidade, que fez você perder até a vontade de viver. Você tem que orar e pedir que elas sejam abençoadas, que elas sejam prósperas, que os sonhos delas sejam realizados, que a graça e a misericórdia cheguem na vida delas. Quando Jesus falou isso comigo, eu falei, não é possível, Deus. Isso é outra injustiça. Ele é o ensinamento que eu deixei. E você só vai conseguir sair desse buraco a partir do momento que você deixar esse fardo, essa bigorna do rancor, da mágoa, para trás. É difícil? É. Hoje em dia eu lembro dessas coisas que eu tô contando aqui, eu vejo que foi necessário, porque eu tava muito resistente ao chamado de Deus na minha vida. Mas eu vejo que tudo isso foi bem necessário na minha vida, né? Porque talvez se eu não tivesse passado por isso, né, eu não teria hoje esse encontro com Deus. Mas eu tive que perdoar. A partir do momento que eu falei, não, eu vou perdoar, eu vou orar. E eu tenho feito isso todos os dias. Deus é minha testemunha. Não preciso mentir não, tá, gente? Deus é minha testemunha porque Deus é que sabe. O único que pode testemunhar ao meu favor em questão disso é Deus. Eu oro, peço abençoa o doutor C, a garotinha D, o menininho W, o professor GB e a enfermeira R. Abençoa todas essas pessoas, Jesus. Que a tua graça e a tua misericórdia os alcance, né? Que eles tenham um encontro contigo assim como eu tive. E aí, ó, diz que Jesus, ele se levantou quando falou, vocês têm pouca fé. E ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas. E tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados. Olha que Jesus, eu vejo que todas as vezes que Jesus ia operar um milagre, ele falava firme, com postura. Jesus, ele tem postura, ele tem autoridade. Então ele falou pro vento cessar, pra tempestade se acalmar. E tudo se acalmou, gente. Tudo se acalmou e que as pessoas que andavam com Jesus, eles estavam vendo, os discípulos ainda tiveram um privilégio de estar vendo Jesus com os próprios olhos. Hoje a gente não tem esse privilégio. A gente sente a presença de Deus, mas a gente não tem esse privilégio. Vendo ali, e Jesus acalmou a tempestade. Foi o que ele fez na minha vida. Eu passei por esse período de provação que foi muito marcante. Vou contar esse testemunho muitas vezes, porque pessoas precisam chegar em pessoas, na hora que Deus falar pra mim parar de falar, eu vou parar de falar. Porque aí eu vou ter que dar outros testemunhos de outras coisas que Deus fez na minha vida. Porque o que eu mais tenho é testemunho pra contar. E Jesus acalmou a tempestade. E os discípulos ainda falaram, quem é este que manda que até o vento e o mar e obedecem? Ele dá ordem e obedece. Esse é Jesus. Então não tem problema, não tem dificuldade, não tem tribulação, não tem enfermidade, não tem porta de desemprego fechada, não tem nada que Jesus não possa resolver na sua vida. Ele resolveu, ele mandou a morte se calar diante de mim. O anjo da morte veio me buscar. Eu lembro que teve um dia que o anjo da morte veio me buscar. E eu falei, é nessa que eu vou. O cometa da morte passou. E eu falei, eu vou nessa agora. É o meu momento. É o meu momento de acabar com o meu sofrimento. Jesus falou, não vai. Ele mandou o grito da morte silenciar. Era pra mim estar numa cova. Eu falo aqui, era pra mim estar numa cova hoje. Minha família aí sofrendo, vivendo luto. Mas eu tô aqui, falando da palavra de Deus, contando o testemunho que Deus fez na minha vida. Olha aí, gente, procura os vídeos anteriores que você vai ver como estava a minha aparência. Como o inimigo me destruiu e olha como Jesus me restaurou, me tirou do vale de ossos secos. E tudo isso que eu contei pra vocês aqui nesses vídeos, deste testemunho, Deus pode fazer por você. Hoje é o dia dele acalmar a tempestade do teu filho que tá nas drogas, do teu marido que tá te traindo, que quer o divórcio, entendeu? Da falta de emprego, da sua despensa que tá vazia, de alguma enfermidade que você tá passando. Tudo isso é tempestade na nossa vida. Hoje é o dia que Jesus vai falar com autoridade, vai se levantar e vai falar duro com todos os seus problemas, né? Para eles se calarem, entendeu? Para eles se acalmarem. E aí você vai viver, vai navegar num mar tranquilo.
com Jesus. Mas para isso você tem que estar com Jesus, tá? Que Deus te abençoe. Hoje eu vou ficar